Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então nosso último módulo da disciplina de análise e projeto de software orientado a objetos. Nesse nosso último módulo, nós vamos tratar sobre aspectos práticos da análise e do projeto de software orientado a objetos. Na nossa primeira unidade, eu vou falar um pouquinho sobre ferramentas e uma proposta de projeto. Na verdade, a gente vai mostrar aqui um exemplo de um projeto fictício e a gente vai trabalhar com algumas ferramentas, algumas técnicas, para mostrar como que a gente pode aplicar todas essas atividades das fases de análise e de projeto. Então, a gente vai falar, né, a gente vai utilizar bastante o Asta como a nossa ferramenta de apoio em engenharia de software, e a gente vai trabalhar alguns aspectos comuns do desenvolvimento de software. Então, eu vou fazer ali um pequeno levantamento, que vai ser baseado na proposta que eu levantei para a gente utilizar nessa nossa aula. A gente vai fazer uma modelagem que não é completa, são alguns aspectos e alguns detalhes, o desenho e implementação. O desenho e a implementação, nós vamos iniciar, eu vou comentar um pouco sobre ela, e ela vai ser finalizada na nossa próxima unidade, na unidade 2 do módulo 4, ok? As nossas ferramentas case, né, são as ferramentas de apoio computacional focado em engenharia de software. No nosso caso, de análise e projeto de software orientado a objetos, nós vamos utilizar principalmente ferramentas de modelagem baseadas na linguagem de modelagem unificada. Essas ferramentas, elas geralmente apresentam um conjunto de funcionalidades muito parecido, né? Ela geralmente provê um ambiente visual onde a gente consegue construir a grande maioria dos diagramas, né? Desenhar a grande maioria dos diagramas da UML. Muitas delas geram código de forma automática, elas facilitam, de certa forma, como fazer toda essa documentação, como fazer toda a criação. Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas, eu vou, né, dizer algumas delas. A gente tem o Visual Paradigm, que é uma ferramenta para o ML, né, que também faz a modelagem. Tem a Enterprise Architect, né, que é uma muito utilizada, principalmente em grandes empresas, em projetos bem grandes. Ela tem uma robustez gigantesca, uma infinidade, não só, né, focada na ML, mas em modelagem em geral. O Asta, né, que ela é um pouco mais simples, ela é mais intuitiva, e a gente tem uma versão disponibilizada para estudante. Eu comentei sobre ela na unidade 2 do módulo 1, né? Como vocês podem baixar, instalar, pegar a versão, a licença para estudantes, que é gratuito. Ela libera uma grande funcionalidade, um grande conjunto de funcionalidades, que eu vou mostrar algumas delas aqui durante essa unidade. A StarML, que é uma outra alternativa de código aberto, para fazer a modelagem também. E aí, só para relembrá-los, né, vocês podem acessar esse link, né, do Asta, onde vocês podem baixar a versão do Asta UML, né, e lá tem todo o scriptzinho, a sequência de passos que vocês devem seguir para conseguir pegar a licença gratuita para estudante. Lembrando que vocês precisam fazer o cadastro utilizando o passaporte da UFMS para ele autenticar. Então, a gente vai fazer agora, né, uma espécie de... A gente vai fazer um overview, a gente vai passar em algumas atividades baseadas em um sistema que eu vou propor. Adianto para vocês que é um sistema muito didático, é extremamente simples, a gente não vai levar em conta diversos aspectos que podem introduzir a complexidade, mas eu vou comentar sobre como que determinadas situações podem interferir na modelagem, podem interferir no processo de análise, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é o levantamento e análise de requisitos. Pouco antes ainda, né, de executar as tarefas de análise orientada a objetos propriamente dita, existem alguns outros tipos de atividade que não estão ligadas diretamente ao paradigma da orientação a objetos, mas que são atividades que precisam ser executadas. São as atividades de levantamento de requisitos. Nessa disciplina, a gente não trata especificamente de quais técnicas, do que é que a gente pode fazer, né, ou como executar, para chegar até as histórias de usuário e a visão geral do sistema e toda aquela documentação que é
a porta de entrada, né, que são os artefatos que acabam sendo consumidos nas nossas atividades iniciais de análise orientada a objetos. Então, eu comento que existe toda a identificação de requisitos, a documentação, ela pode ser feita por técnicas como entrevista, questionário, workshop, análise documental. É, Você pode fazer também usando algum sistema de um domínio, né, um sistema muito parecido. E aí, através dessas técnicas de identificação de requisitos, é feita, então, a documentação dos requisitos. Hoje em dia, mais comum até do que usar história, casos de uso, né, de usuário, é mais comum a gente ver histórias de usuário, a criação de todo um conjunto, né, de cards, né, ou de histórias de usuário mesmo, onde estão especificadas quais são as funcionalidades, o que se espera do sistema e tudo mais. Nós vamos partir, no nosso exemplo, de uma especificação textual de um sistema. Então, é o seguinte, eu preparei, né, exclusivamente aqui para essa aula da nossa unidade, um trecho bem pequeno, bem simples, de um sistema que eu chamei de localizador de transporte municipal. Então, para adiantar, toda vez que nós executamos essas técnicas de análise textual, geralmente as técnicas de análise textual ela é realizada sob toda a documentação que é obtida através das técnicas de levantamento de requisitos. E, na realidade, ela é realizada para cada história de usuário ou para cada caso de uso. Então, geralmente, a gente vai percorrendo, né? Se a gente estiver, por exemplo, num desenvolvimento, numa metodologia ágil, num Scrum, por exemplo, a gente tem toda a nossa sprint, que tem um conjunto de histórias de usuários que precisa ali ser analisada, precisa entrar todo em um processo de desenvolvimento. Então, é como se eu olhasse para cada uma dessas histórias de usuário, né, que faz parte de um conjunto ali dentro da sprint, e vou aplicar uma técnica para identificar, né, a primeira coisa que nós identificamos na análise orientada a objetos são quais são os objetos. Então, eu vou passar aqui rapidinho, né, vou fazer uma leitura mais dinâmica aqui com vocês, né, se vocês quiserem depois pausa, né, para dar uma lida com um pouco mais de atenção. A proposta que eu sugeri foi de um sistema localizador de transporte municipal, que vai ser projetado para gerenciar e fornecer informações em tempo real sobre múltiplas linhas circulares de ônibus que estão operando em uma cidade. O sistema ele tem que permitir que os passageiros acessem informações sobre diferentes linhas circulares de ônibus, como a localização atual dos veículos, intervalo entre as voltas, estimativa de tempo de chegada nos pontos de parada ao longo de cada uma das linhas. Esse sistema também vai fornecer algum mapa interativo que vai mostrar o trajeto completo de cada uma dessas linhas, a localização em tempo real dos ônibus, assim como as linhas ativas. Vai também oferecer uma estimativa de próxima passagem nos pontos de parada, permitindo aí que os cidadãos planejam as suas viagens com eficiência e tudo mais. A funcionalidade adicional pode incluir notificar usuários sobre atraso, alterações no serviço, exibir lotação atual de cada um dos ônibus, assim como uma total da linha. Então, essa é a visão geral de um sistema. E mesmo para uma unidade, né, ele ainda está bem complexo. Então, a gente não vai conseguir passar por todas as características. Então, o que eu fiz? Eu foquei em alguns detalhes e eu vou passar para vocês aí como que a gente vai fazer uma análise textual, que é uma das técnicas mais utilizadas para se identificar objetos, relacionamentos, atributos, e ali na frente, né, quando a gente for para a unidade 2 do módulo 4, como que a gente pode mapear isso para uma linguagem de programação. Vou trazer alguns exemplos, vou mostrar como que o Asta faz isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é a identificação das classes de análise. Qual é a primeira coisa, né? Como que a gente vai identificar, então, essas classes de análise? A primeira coisa que a gente executa é identificar dentro desse texto, né? A gente está fazendo uma análise textual, todos os substantivos que aparecem no texto. Todos, né? Sem critério nenhum. Você só faz uma lista lá de todos os substantivos, sejam simples ou compostos, né?
Então, aqui tem alguns exemplos: o sistema, o próprio nome do sistema, informações, linhas circulares, ônibus, cidade, enfim. Tá? Você pode fazer aí uma lista de todos os substantivos que vão aparecer nesse texto. A segunda etapa é o seguinte: a gente vai fazer uma que nós chamamos de eliminação de classes inapropriadas. Eliminação de classes inapropriadas é o seguinte: a gente percorre essa lista e a gente vai identificar o seguinte: quais são os substantivos que são sinônimos? Então, vocês vão perceber ao longo de toda uma escrita de história de usuário que muitas vezes você vai encontrar termos, né, substantivos, que são sinônimos. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, naquele texto tem a palavra passageiros e tem a palavra usuário. Né? Tem, por exemplo, a palavra veículo e ônibus. Né? Que nessa análise textual, nesse sistema que a gente está exemplificando, eles representam a mesma coisa, eles são sinônimos, né, para essa situação. Outra coisa que a gente vai excluir: termos que são considerados vagos. Né? Quando você pega um substantivo que é genérico demais, né, não especifica um conjunto de propriedades para o sistema que a gente está avaliando. Então, por exemplo, cidade é um termo que, por mais que o sistema seja um sistema para a cidade, nenhuma outra característica, nenhuma outra propriedade da cidade, ou mesmo algum tipo de ação, apareceu nesse texto. Então, por enquanto, a gente vai eliminar ela, né? Porque ela é um termo que foi considerado genérico. E um outro elemento que vai ser muito comum da gente eliminar são os atributos. Atributo é aquilo que dá característica, ele dá uma propriedade para um outro substantivo que não foi eliminado ainda da lista de substantivos que são prováveis classes. Então, por exemplo, a gente tem aqui localização. Localização, a princípio, eu separei ali como um atributo de ônibus. Né? Mas à frente a gente vai ver que ele pode ser um atributo de não só de ônibus, mas de outras classes que foram encontradas. Intervalo, como por exemplo, um atributo de uma linha. Voltas, né? Que representam um estado, que é um estado, por exemplo, do trajeto. E você pode ir marcando, né, para histórico, para registro mesmo, por que você está eliminando cada um dos substantivos ali que foram marcados. Depois que você passar essa limpeza, né, lembrando que nos atributos a gente pode também colocar algo que pode representar o estado de alguma coisa. Né? Tudo que representa o estado de um objeto, no fim das contas, ele vai ser tratado também como um atributo desse objeto. Então, você pode tanto colocar como, por exemplo, atrasos, né? Ou atraso, se é uma representação de um status de quem? Um status de ônibus, por exemplo. O ônibus ele pode estar atrasado. E aí, esse atrasado pode acabar virando um atributo. E depois que você passa por essa eliminação das classes inapropriadas, acaba sobrando um conjunto de substantivos candidatos. Né? Os substantivos candidatos, eu deixei ele marcado no nosso exemplo em negrito, né? E alguns deles eu simplifiquei um pouco o nome. Né? Então, por exemplo, linhas circulares, eu vou simplesmente chamar de linha. No nosso texto de exemplo, eu não especifiquei que existe mais de um tipo de linha. Então, durante o texto, eu sempre comentei somente linhas circulares. Tá? Então, quando a gente vê aqui ponto de ônibus, aí eu chamei todo mundo de ponto de parada. Usuários, né, para usuário. Uma outra coisa que nós fazemos também é tirar o plural de todas as classes candidatas e a gente vai sempre se referenciar a elas no singular. Nas ferramentas, né, de modelagem, você até consegue colocar como nome de classes palavras acentuadas. Não é interessante usar palavras acentuadas, porque muitas delas podem acabar dando algum problema, principalmente na hora de fazer alguma análise automática, ou mesmo uma exportação, ou mesmo importação
para uma linguagem de programação. Então, é preferível, assim, aqui no exemplo, tudo bem, a gente deixa com acento, mas lá na ferramenta a gente vai acabar tirando o acento. Não estranhe isso acontecer. Aí, beleza. A partir desse conjunto, né, de classes, que são as prováveis classes que foram identificadas, a gente vai identificar o relacionamento que pode existir entre elas. A princípio, o relacionamento do tipo associação é um relacionamento que pode ser usado é, quando você não consegue mais especificar ou especializar nenhum outro tipo de relacionamento que existe entre as classes. É óbvio que deve-se existir uma lógica de por que uma classe está relacionada à outra. Então, qual é a visibilidade que se tem. Quando nós colocamos uma associação entre duas classes, nós queremos dizer que, em algum momento, uma dessas classes consegue visualizar a outra. Né? Ela consegue acessar um objeto daquela outra classe. Tá? E isso também implica que, sempre que houver um relacionamento do tipo associação ou agregação, significa que aquele objeto da classe que eu tenho visibilidade, para mim, é visível como se fosse um atributo. E isso pode acabar confundindo um pouco vocês, né, na hora de diferenciar e entender o que é um atributo e o que é uma classe dentro da modelagem. Daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente diferencia tudo isso. Então, aqui eu trouxe só alguns, rapidinho, para a gente analisar. Né? A gente pensa nas associações com um sentido de que as classes podem existir independentemente de uma das pontas não existir. Então, por exemplo, eu coloquei ali linha e trajeto. Né? Então, pode existir linha independente do trajeto, e pode existir trajeto independente da linha. Mas a linha tem um trajeto. Né? O trajeto ele faz parte de uma linha. Okay? Então, se podem existir instâncias deles que não estejam ligadas diretamente, mas conceitualmente uma se relaciona com a outra, a gente coloca uma associação. Linha e ônibus. Né? Então, todo ônibus ali ele faz parte de uma linha. Trajeto e ponto de parada. Trajeto ele é composto, né? ele agrega diversos pontos de parada. Usuário e ônibus. Né? O usuário usa, né, o ônibus, ou a gente pode falar, ele entra no ônibus, enfim, ele tem um relacionamento, né, entre esses dois objetos. Eu só trouxe alguns, mas existem vários. Eu vou mostrar depois na modelagem. Identificar as agregações. A agregação, para a gente relembrar um pouquinho, é aquele conceito que representa que existe algo que é um todo e ele é composto ou agrega, ou agregado, né, por alguma parte. Tá? A agregação existem dois tipos, né? A composição e a agregação simples. A composição é aquela em que a parte existe para o todo e simplesmente para aquele todo. Né? No nosso caso, esse sistema, infelizmente, não tem muitos exemplos assim de composição, mas tem de agregação. A agregação é aquela em que as partes, né, um todo ali é composto por partes, mas elas podem existir independentemente de fazerem parte daquele todo. Um exemplo muito comum que a gente sempre utiliza para representar composição é um exemplo de uma pessoa, né? Enfim, pode ser, por exemplo, um funcionário, um administrador, enfim, qualquer tipo de pessoa e um dependente, por exemplo, né? Um filho dessa pessoa, né? A gente chama ele de dependente. O estado e o conceito relacionado a dependente é que o dependente a pessoa é composta pelo seu dependente. Da seguinte forma, se essa pessoa não existir, o dependente dela também não existe. Tá? É muito diferente da agregação. Então, aqui eu trouxe exemplos de agregação. Trajeto contém ônibus, trajeto contém pontos de parada. Então, é o seguinte, existem diversos pontos de parada que estão distribuídos em uma cidade. Né? Aquele ponto de parada, ele pode fazer parte de um determinado trajeto, ele pode
na maioria das vezes, ele pode ser, pertencer a mais de um trajeto, a mais de uma linha, tá? E existem linhas, né, existem trajetos que não tem ele, né, dentro dessa linha, não tem esse ponto de parada lá que faz parte dele. Então, esse ponto de parada, ele existe independentemente de fazer ou não parte, né, de uma linha, né? O trajeto que contém ônibus. Existem ônibus, né, todo trajeto ele é composto por uma coleção de ônibus, mas existem ônibus que não estão naquele trajeto, por exemplo. Se fosse uma composição, isso já indicaria que aquele ônibus ele só existe porque aquele trajeto existe. É por isso que, nesse caso, não é tão comum a gente ver assim, composição. E depois a identificação de heranças. Identificar a herança, ela, no nosso caso também, eu vou mostrar como que a gente consegue identificar a herança a partir de uma análise de domínio aprofundada. Simplesmente pela análise textual, a gente não consegue, a princípio, identificar oportunidades de fazer herança. Então, quando eu passar para a parte da modelagem, eu vou mostrar onde que a gente pode identificar esses elementos que podem ou não fazer parte de uma hierarquia de herança. E, por fim, nessa parte de análise textual, a gente vai para cada uma daquelas classes que ficaram, né, dentro da lista de possíveis classes, identificar quais são os atributos que vão fazer parte dela. A princípio, os atributos já foram identificados nas atividades anteriores, nas etapas anteriores. Então, isso significa que já acabou, né, não tem mais atributos? Não. Durante um texto de escrita de história de usuário, uma visão geral de um sistema, é muito comum de a gente não fazer ele numa complexidade tão grande e que as características dos objetos que foram identificados estão totalmente explicitadas. Sendo assim, é importante proceder com uma complementação, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem que fazer uma análise de domínio. Vou dar um exemplo do trajeto. Todo trajeto, principalmente em uma rota circular, ele tem um ponto onde o ônibus inicia o seu trajeto, né? Então, numa rota circular, ele percorre em uma determinada sequência de pontos e finaliza naquela parada inicial. Em nenhum momento no texto, essa parada inicial foi identificada, mas ela é importante para a gente conseguir definir final e início, né, de uma rota circular, por exemplo, e outros tipos de rota também. E aí vem uma outra situação, que é o seguinte: eu comentei que quando a gente já faz uma associação entre duas classes, essa visibilidade entre as classes, ela é vista como se fosse um atributo. E na linguagem de programação, né, quando eu tenho, por exemplo, que um trajeto é uma composição, uma agregação de pontos de parada, eu já estou dizendo que a minha classe trajeto possui atributos que são do tipo ponto de parada, né? E ponto de parada não é um tipo primitivo de dado, ele é uma outra classe que também foi mapeada e criada durante a minha análise. Então, ou seja, ela é uma classe e ela, por meio de uma associação, agregação, enfim, ela também é um atributo de uma outra classe. E aí, como que a gente visualiza e descobre quando eu preciso representar uma característica de um determinado objeto como um atributo, ou quando eu tenho que criar uma nova classe para representar, né, essa informação. E existem diversas diretrizes que vão nos indicar, né, quando que eu vou tratar essa característica como uma classe, ou seja, quando eu for criar uma nova classe, ou se eu vou simplesmente tratá-la como um atributo. Então, assim, tem a questão de complexidade. Na complexidade, se essa propriedade ela tem um comportamento próprio, tá? Métodos específicos, ou seja, ela tem uma ação atrelada a ela, ou possui várias subpropriedades, ela vai ser modelada como uma classe separada. Por um outro lado, se ela for uma propriedade simples e não tiver comportamento próprio, ela possivelmente pode ser mapeada como um atributo. Um exemplo típico disso, que é muito comum na vida real, né, no desenvolvimento real de software, por exemplo, quando eu quero fazer uma representação de endereço. Porque dependendo
do sistema, dependendo da funcionalidade, né? Por isso que eu comento que não existe muita questão de certo ou errado em modelagem. Existe algo que é adequado e algo que é inadequado. Então, um exemplo, o endereço, né? O endereço, ele pode ser armazenado como um atributo do tipo um string, uma cadeia de caracteres, que vai representar ali a minha concatenação de rua, número, bairro, CEP, cidade, estado, por exemplo. Né? Tudo isso está representado como uma simples string. Se eu não tenho nenhuma ação, nenhum método, nenhum comportamento que me diz que o endereço precisa, sei lá, ter alguma ação sobre ele, então possivelmente vai ser adequado tratar ele como um atributo. Agora, por exemplo, digamos que eu tenha no meu sistema algo que precise validar, por exemplo, o CEP do usuário, ou algo que precise me dar, por exemplo, latitude e longitude, né, a localização desse usuário, e a partir dessa localização do usuário, determinar um CEP, e a partir do CEP pegar um endereço. Então, assim, ele tem um comportamento específico, ele tem alguma ação que ele precisa ser realizada sobre ele. Nesse caso, ele precisa ser implementado, né, ele precisa ser mapeado como uma classe endereço, que é um atributo de uma pessoa. Então, uma pessoa, ela tem um endereço. Esse endereço é um objeto da classe endereço. Reusabilidade, um outro ponto. Né? O mais comum ali está na complexidade. Tá? Aí tem a reusabilidade. Então, se a propriedade ela pode ser usada em mais de um contexto dentro desse sistema ou por outras classes, é interessante modelar ela como uma classe separada para promover a reusabilidade. No nosso caso, eu deixei um exemplo bem típico, que é o exemplo da localização, que é quase um endereço, né? A localização. Eu comentei que o ônibus ele tem uma localização, mas não só o ônibus, o usuário tem uma localização. O ponto de parada também tem uma localização. Então, você perceba que, por mais que localização, a princípio, possa não ser tão complexo, né, para entrar na primeira diretriz, ele está presente em mais de uma classe. Então, isso já me acende um alerta, que muito provavelmente faz sentido fazer o desenho dessa propriedade, né, de localização como uma classe separada. E eu vou mostrar isso. Então, durante a modelagem, a gente vai identificar essas características de reusabilidade, quando você percebe, né, que uma determinada propriedade ela acaba aparecendo em mais de uma classe. Se essa propriedade não aparece em mais de uma classe, não precisa ser reutilizada e também não se encaixou em nenhuma outra diretriz, de novo, ela pode continuar sendo mapeada como um atributo. Comportamento. Se a propriedade possui um comportamento específico de método e lógica complexa, ela também vai ser mapeada como uma classe ou um objeto. Se ela é puramente informativa, não precisa de métodos e comportamentos próprios, ela vai ser mapeada como um atributo. O comportamento é muito parecido com a complexidade. Em questão de manutenção e evolução. Se uma propriedade ela tem o potencial de evoluir, aumentar em complexidade, né, é interessante encapsular ela como uma classe separada, porque isso vai futuramente favorecer, facilitar a manutenção e evolução do código. Agora, se ela não tem essa propriedade ou essa possibilidade de alteração ou de mudança de nível de complexidade, ela pode ser mapeada como um atributo. Se, no contexto do domínio, né, do problema, ela é uma entidade por si só, com suas próprias características e seus próprios comportamentos, isso por si só já define ela como uma classe. Né? Agora, se no contexto do domínio ela é uma propriedade que ela é percebida em relação, né, em característica a outra entidade que já foi mapeada como uma classe, então, muito provavelmente, ela é um atributo dessa classe. E aí é o seguinte, eu entrei aqui no Asta, né, e fiz uma modelagem inicial. Ela não está completa, já adianto para todo mundo que ela não está completa, ela é de propósito, porque algumas coisas eu vou comentar aqui durante a aula. Tá? Então, quais foram as classes candidatas que permaneceram? A gente tem o usuário, ônibus, sistema, linha, trajeto e ponto de parada. Tá? A gente tem uma composição, e é importante mencionar o seguinte: alguns autores
preferem não representar o sistema, né, que é essa classe que eu coloquei aqui para representar o sistema como um todo. Alguns autores não gostam preferem não representar o sistema, porque na visão deles, tudo que está modelado faz parte do sistema. Então, implicitamente, né, é uma composição do sistema. Mas lá na frente, né, se vocês se lembrarem dos padrões de atribuição de responsabilidade geral, a gente comenta, por exemplo, sobre o controller, que é uma classe que vai ser responsável por gerenciar e tratar todos os eventos, né, do sistema. E, geralmente, uma das formas de representar é por meio do próprio sistema. Então, eu prefiro manter nesse caso, né? Então, a gente tem o sistema que tem uma composição, né, onde eu digo que um sistema, ele é composto de uma ou mais linhas, tá? A linha, ela tem uma característica que nós identificamos na análise textual, que é o intervalo, né? O intervalo é assim, o intervalo de tempo em que ônibus dessa linha são reabastecidos. A linha, ela possui trajeto. E aqui na nossa análise textual inicial, eu simplesmente mapeei 1 para 1. Não ficou muito claro, né, a princípio, nessa análise textual, se uma linha tem mais de um trajeto, se existem mais trajetos, né, em uma linha, e eu vou mostrar depois como que a gente identifica essas características aqui da melhor forma. Mas, a princípio, na análise textual, cada linha tem o seu trajeto. Num modelo conceitual, eu não represento o comportamento do sistema, eu só represento a classe com o seu respectivo nome, a sua propriedade e os seus relacionamentos, a multiplicidade e tudo mais. Então, nós temos, depois do trajeto, um ponto de parada, ônibus e usuário, né? Eu mapeei aqui, então, que o usuário, né, ele tem ali o nome não estava, né, na análise textual, mas para a gente identificar, né, tornar os usuários mais humanos, a gente colocou um nome ali, né, que está naquela análise de domínio. E aí eu coloquei a seguinte característica: a pessoa, ela tem uma localização. Então, geralmente, um sistema de localização, de transporte coletivo, ele parte do princípio que você está em uma determinada localização ali no globo terrestre, né? Por meio do GPS, ele te posiciona em uma determinada localização. Por que ele faz isso? Para te indicar qual é o ponto de parada, né, por meio da localização do ponto de parada, que é mais próximo, né? E também existe a localização aqui para o ônibus, porque a gente precisa saber, né, qual é a proximidade, por exemplo, que um ônibus está do seu próximo ponto de parada, de acordo com o trajeto. E aí vocês já identificaram aquela característica que eu comentei sobre ele estar presente, né? É uma propriedade que está presente em mais de um lugar. Então, aqui a gente tem a localização, né, como uma característica que está presente em mais de um lugar. Só que nessa análise textual, eu não consegui ainda, né, nessa fase de análise, a gente ainda não conseguiu deixar muito claro, né, que há necessidade dessa localização ser mapeada como uma outra classe. Não foi identificado um comportamento ainda, a gente só viu que ela aparece, né? Então, o que a gente pode fazer? Deixa ele na modelagem conceitual inicial, né? E quando nós começarmos a identificar, né, de acordo com o comportamento do sistema, quais são as atribuições de responsabilidade, quais as necessidades, de acordo com a funcionalidade que foi identificada para aquele sistema, vocês vão perceber que ela não só, né, aparece como propriedade em mais de uma classe, como também tem um comportamento atrelado a ela. É que na modelagem estática isso talvez não fique tão evidente assim. Para a gente finalizar essa parte da modelagem conceitual, eu tenho aqui, né, uma agregação entre o ponto de parada e ônibus. Então, todo trajeto, ele tem vários ônibus, né? Ele pode não ter nenhum ônibus, mas ele pode ter também vários ônibus que vão fazer parte desse trajeto. E todo o trajeto também tem pontos de parada, uma sequência de pontos, né? Lembrando que aqui a gente está tratando linha simplesmente como algo, uma linha circular, uma linha que tem um ponto inicial, uma sequência de pontos e finaliza nessa linha inicial, que forma um círculo, então. E uma característica interessante, a gente tem, no caso do trajeto,
ponto de parada como as partes do trajeto, e a gente também precisa mapear um ponto de parada que representa o ponto inicial. Então, esse é um caso bem típico, onde eu tenho duas associações entre as mesmas duas classes. Então, eu tenho tanto a agregação do conjunto completo de pontos de parada, como eu também tenho um ponto de parada em específico que vai me representar, né, que é esse ponto inicial. É claro que isso aqui é conceitual, né? Em implementação, isso pode ser feito de N formas, de diversas outras formas. Tá? Mas por isso que é interessante, independente da implementação, entender exatamente qual é a ideia, qual é a lógica, qual é a regra, né, que está sobre esse sistema. E nesse ponto, a modelagem conceitual, ela favorece, né? Ela não entra em aspectos de implementação, que é o que a gente vai olhar, né, na nossa próxima unidade. Ok? Então, eu desejo a todos vocês bons estudos.